Antes de decolar em mais uma transmissão online, vamos ver algumas dicas importantes para que sua reunião seja muito produtiva e agradável. Está diante do computador? Então aproveite para ajustar a câmera com o melhor enquadramento possível. O ideal é você não colocar a câmera contra a luz, uma janela com sol ou uma lâmpada forte. Isso faz com que sua imagem fique escura. Durante a webconferência, sua participação é importante. Para interagir, você pode mandar mensagens pelo bate-papo, o famoso chat. Se tiver câmera e microfone, você também pode pedir a palavra. É só clicar nesse desenho aqui de braço levantado. Em seguida, o palestrante aceita ou não seu pedido de palavra. Oba, é minha vez de falar. Vai vendo aí como eu faço. Na sua vez será assim também. Eu clico no microfone que apareceu na tela após o pedido ter sido aceito. Em seguida, clico no ícone de câmera. Pessoal, agora a minha imagem que aparece na tela deve ser compartilhada com todo o grupo. Aí, é só falar com os participantes. Todos vão ver e ouvir você. Deu alguma coisa errada? Calma, não entre em pânico. Temos uma equipe especializada acompanhando toda a webconferência. Escreva no bate-papo particular para o suporte técnico. E antes de desembarcar da webconferência, não deixe de responder nossa enquete. Sua opinião é muito importante para nós. Para responder, basta clicar uma vez em cada pergunta. Já respondeu? Então, é só se despedir dos colegas e encerrar sua participação. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Até logo! Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fabrício, a maioria de vocês já me conhece. Trabalho no núcleo de compras aqui da diretoria de ensino. E hoje nós estamos aqui para fazer essa webconferência com vocês, para a gente ter um bate-papo sobre informações e orientações sobre contratos terceirizados e principalmente sobre o papel do fiscal, que são os diretores de escola, tanto dos contratos terceirizados de limpeza, quanto os contratos terceirizados de cuidador. Tá? Estão aqui comigo a Cláudia, que é gestora dos contratos de limpeza, e o Carlos, que é gestor dos contratos de cuidador. Certo? Bom, algumas orientações antes da gente iniciar o nosso bate-papo sobre o pedido de palavra. Vocês já estão mais acostumados com a webconferência até mesmo que nós, mas vocês podem pedir a palavra a qualquer momento, tá? Podem estar utilizando o chat para interagir com a gente, mandar perguntas, alguma solicitação. A equipe técnica está aqui também para sanar os problemas técnicos possíveis que nós podemos ter aí, certo? E mas eu peço para que vocês, se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma explanação, deixem para o final, tá? Nós vamos ter um momento de interação no final, depois que todo mundo já tiver falado, então vocês podem estar deixando para falar no final. Mas também, a qualquer momento, vocês podem estar mandando mensagens ou pedindo a palavra para a gente aqui, certo? Bom, vamos dar início, então, à nossa conversa. Por que nós pedimos para que os diretores de escola acompanhassem, né? Por que os diretores de escola que foram convocados? Porque é papel do diretor de escola ser o fiscal de qualquer contrato terceirizado que tenha na sua unidade. Seja de limpeza, seja de cuidador ou algum outro, eventualmente nós já tivemos vigilância. Hoje os que nós temos na nossa diretoria são esses, tá? Então é o papel do diretor estar exercendo esse papel de fiscal. O papel de fiscal, ele é um papel criado pela legislação. Não somos nós aqui da diretoria de ensino que inventamos esse papel do fiscal. Todo contrato administrativo, né, independente do seu teor, independente do seu objeto, ele exige que tenha-se um gestor e um fiscal, tá? Então, vocês estão acompanhando aí com a gente os slides da nossa apresentação, tá? A importância que exerce o fiscal e quais são as suas atribuições. Bom, para a gente dar início na nossa conversa, eu gostaria de rapidamente tratar com vocês como é que funciona uma terceirização, como é que funciona esse processo de contratação.
né? Porque muitas das vezes a gente tem a falsa impressão que as coisas são rápidas, e elas não são, né? Tudo demanda uma burocracia que é exigida pela lei, né, pelo processo administrativo. Então, qualquer contratação, ela nasce de, de uma atuação, de um processo, e isso demanda um tempo, tá? Por que a gente está falando isso? Ah, minha unidade já é terceirizada, mas nós temos aqui unidades que não são terceirizadas. Ou, no caso do cuidador, unidades que hoje não tem cuidador, mas amanhã possa estar precisando do cuidador. Então, toda a solicitação, ela demanda um tempo, certo? Porque nós temos que levantar essa demanda. No caso da terceirização, a demanda ela é levantada de acordo com o quadro de funcionários, que já não tem mais, nós vamos tratar um pouquinho sobre isso, e também tem a importância da medição da unidade escolar. O que é essa medição? Quem tem contrato terceirizado de limpeza sabe que a terceirização da limpeza se dá por metros quadrados, então a gente tem que medir mesmo a escola, medir a quantidade de salas de aula, de banheiros, de pátios, área verde, isso demanda muito tempo. Uma equipe da diretoria sempre vai até a unidade, a gente olha a planta, croquis, tudo isso para chegar nessa demanda, nesse valor, nesse número, para fazer esse contrato terceirizado. E no caso de cuidador também é exigido diversos documentos, laudo médico, né, passa por uma comissão da educação especial, então tudo isso demanda um certo tempo, certo? Vai uma observação aqui para as unidades que não estão terceirizadas, tá? A gente sabe que a terceirização, ela acontece quando a gente não tem mais no quadro de funcionários o agente de serviços escolares, né, que é o servidor concursado responsável por isso. Ou quando a gente tem, mas tem algum déficit, ou a pessoa está afastada, está em aposentação, né? Então, o processo de solicitação para uma terceirização se inicia com o envio do ofício para a diretoria, já foi feita uma análise lá pela escola, do diretor com o supervisor de ensino, então chegaram à conclusão que é necessária a terceirização, então está encaminhando esse ofício para a dirigente regional de ensino, que vai tramitar esse ofício primeiramente junto ao CRH, porque tem a questão do módulo, tem a questão da vida funcional dos servidores que podem estar ainda lá, aposentadoria, licença, esses assuntos são tratados com o CRH, certo? Mas para as unidades que não são terceirizadas, inicia-se o processo de terceirização dessa forma. Bom, para que o CAF possa atender adequadamente a unidade escolar, que venha necessitar da terceirização do serviço de limpeza, ou até mesmo de cuidador, o diretor deve planejar com muita cautela e efetuar a devida solicitação, tá? O que seria esse planejamento, pessoal? Como eu já disse para vocês, tudo demanda um tempo, né? Demora-se muito para a gente efetivar uma contratação desse tipo para a escola. Então, o diretor tem que estar acompanhando a vida funcional dos seus funcionários, dos seus servidores, né? Ele não pode deixar no momento que o funcionário protocolou a aposentadoria para solicitar a terceirização. Isso vai causar com que a escola tenha um tempo sem os serviços de limpeza, porque demanda todo aquele trâmite. Não é só dentro da diretoria de ensino que funciona o processo vai para São Paulo, às vezes vai para São Paulo várias vezes, às vezes o processo tem um valor alto, que é o valor de remessa, que a gente chama, e é o secretário, o chefe de gabinete, né, da secretaria que tem que autorizar, então tudo isso demanda muito tempo. Então, essa orientação é para as escolas que não estão terceirizadas. Acompanhem a vida funcional dos funcionários que vocês ainda têm. Quanto tempo falta para eles aposentarem, quanto tempo de licença-prêmio eles têm, se eles estão afastados por motivo de saúde, e vai trabalhando essas informações junto com o CRH, tá? E vai contabilizando isso daí para fins de solicitar ou não a terceirização das unidades, certo? Como nós já dissemos, a solicitação deve ser feita através de ofício, com as informações bem detalhadas, tá? Qual que é o módulo da escola, quantos funcionários estão ativos ou quantos estão afastados, número de alunos, número de turnos e etc. O prazo previsto para uma terceirização, principalmente no caso da limpeza, é de pelo menos 6 meses. Então aí vocês já vão vendo que é um tempo muito grande, tá? Porque o processo tramita aqui na diretoria de ensino durante pelo menos um mês, que é onde é montado todo o processo, o edital, o termo de referência, é feita a medição da escola, o levantamento dos dados, toda a instrução processual,
e esse processo tramita pela secretaria por pelo menos uns 5 meses. Tá? Ah, por que tanto tempo? Porque passa, às vezes, pelo centro de movimentação de vida dos funcionários para que a secretaria dê certeza e autorize que possa ser feita a terceirização, ou seja, que não tem mais funcionários naquele módulo da escola, passa pela coordenadoria de infraestrutura, que é quem autoriza, passa pela coordenadoria de finanças, que é quem libera a verba para essa terceirização, passa pela consultoria jurídica, que é quem vai analisar a legalidade daquele procedimento, daquele pregão, daquela modalidade de licitação que nós vamos estar utilizando. Então, só aí vocês viram, passam por diversos setores, então tramita muito, né? E tramita muitos processos pela secretaria, então por isso que demora. Então, aí a importância de vocês terem um bom planejamento quando forem solicitar algum tipo de contratação terceirizada aqui para a gente da diretoria. Rapidamente, só para vocês terem uma ideia de como que funciona essa contratação de serviços terceirizados. É feita através de uma licitação, a modalidade da licitação é o pregão eletrônico, não é uma das modalidades existem diversas modalidades, mas é uma das modalidades mais rápidas, mesmo assim ainda demora um pouco, tá? O pregão eletrônico ele tem alguns prazos estabelecidos pela lei, né? Então, eu não vou aqui, estou com o meu processo hoje, amanhã eu faço o pregão. A sessão pública, deixa que o pregão seria uma sessão pública onde a gente chama as empresas interessadas para participar, elas dão os lances dentro. Então, não é do dia para a noite que a gente faz isso, né? Tem um prazo legal de publicidade, depois tem um prazo legal de recurso, análise de recurso. Então, aí todos esses prazos também estão somados naqueles 6 meses que eu passei para vocês, tá? É muito importante, às vezes a gente acha que o papel da escola começa só depois que o contrato é implantado, e não, né? Principalmente no contrato de limpeza, a escola, o fiscal, o diretor, toda a unidade tem um papel muito importante, que é acompanhar as vistorias, tá? No processo de terceirização de limpeza escolar, é previsto que sejam feitas vistorias no local, ou seja, nas escolas, nas unidades escolares. Para quê? Para que a empresa que vai dar a sua proposta enxergue o tamanho, enxergue a realidade da escola, confira muitas das vezes as medidas que nós passamos, porque a gente vai lá, mede a escola, né? Ninguém tem, né, aquela capacidade técnica para isso, mas a gente faz aquilo, né, de uma maneira bem... da melhor maneira possível. Mas é papel da empresa também estar conferindo essas medidas, vendo se as medidas listadas lá no edital estão de acordo. Tá? Então, qual que é o papel do fiscal? Acompanhar essas vistorias, mostrar a realidade da escola, informar os turnos que a escola tem, são 3 turnos, são 2 turnos, o número de alunos, quantos funcionários ela possuía antigamente para limpar aquela escola daquele tamanho, porque a gente tem tido diversos problemas com a quantidade de funcionários, né? As escolas têm ofertado valores mais baixos e, consequentemente, colocado menos funcionários nas escolas para trabalhar. Então, às vezes, a vistoria ajuda muito nisso, né? E você mostrar a realidade da sua escola para a empresa, para que a empresa saiba, são necessários, né? Eu preciso de um efetivo maior, eu preciso de mais equipamentos, porque, né, a gente tem que sempre lembrar que na terceirização nós contratamos metros quadrados limpos e não funcionários, tá? Os funcionários é a empresa que determina, de acordo com o caderno terceirizado, que é regido pela Secretaria da Fazenda, nós estamos contratando os metros quadrados limpos, por isso que a escola é medida, certo? Bom, decorrido todo o trâmite, o processo tramitou, foi feito aqui na diretoria, passou para a secretaria, foi feita a realização do pregão, foi feita a licitação, nós vamos para a assinatura do contrato, né? Nesse caminho pode ter diversos problemas, pode ter recurso, pode ter acontecido algum problema de legalidade com o edital, então isso pode demorar muito tempo, mas chegamos à assinatura do contrato, a empresa ganhou, nós assinamos o contrato, certo? Ela também tem um prazo legal desde a assinatura para a implantação dos serviços, e é designado, então, o gestor e o fiscal desse contrato. Tá? O papel do gestor e o papel do fiscal são muito importantes, e eles é o centro da nossa conversa de hoje. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é uma introdução para que vocês possam se situar do que nós estamos falando. Tá? Feita a assinatura do contrato, então, pela dirigente regional de ensino, ela designa o gestor e o fiscal. Tá?
No caso aqui nós temos já sempre designado como gestor da limpeza a Cláudia e o Carlos como o gestor do cuidador. E o fiscal sempre é o diretor de escola, tá? Sempre é quem está no papel da direção da escola naquele momento. Qual que é, para vocês entenderem a diferença do gestor e do fiscal? O gestor, ele tem diversas atribuições, assim como o fiscal. Mas ele cuida da parte contratual daquela prestação de serviço. Ele vai analisar o contrato em si, ele vai cuidar das prorrogações contratuais, dos pagamentos, dos atestados que aquele serviço foi prestado, né? E o fiscal tem aquela importância quanto à qualidade do serviço, de estar ali fiscalizando diretamente a prestação do serviço, de estar verificando o dia a dia do funcionário, do cuidador ou da auxiliar de limpeza que está ali dentro da escola, né? Cada um vai tratar do seu assunto. Eu vou explicar para vocês de uma forma geral, muito rápida, o papel do gestor, tá? E o gestor está anotado aqui na diretoria de ensino. Então, ele cuida de questões relativas com a prorrogação do contrato, abertura de novas licitações, porque cada contrato tem sua vigência, né? Inicialmente, o contrato de cuidador, ele vige por 12 meses. O contrato da limpeza, hoje, é 30 meses, prorrogável por mais 30. Né? O limite de prorrogação de um contrato, para vocês terem uma ideia, é de até 5 anos, 60 meses. Então, o cuidador que cuida dessas prorrogações, né, ou solicita uma nova licitação, no caso de que não tenha mais prorrogação, ou que aquela empresa foi sancionada, aquele contrato foi rescindido, é ele que autoriza o pagamento das notas fiscais, de acordo com aquilo que vocês comunicam para eles, né? Então, tem os relatórios de medição, tanto de um contrato quanto do outro. O gestor vai consolidar aquelas informações e vai autorizar o pagamento, a liberação da nota fiscal e o pagamento para aquela empresa. Tá? É ele também que comunica as irregularidades encontradas, né? Vocês comunicam ele e ele comunica para a autoridade competente, no caso o dirigente ou o diretor do centro, que vai estar determinando quais são as medidas, notifica a empresa daquelas irregularidades, certo? É ele que exige o que está ali formalmente no contrato, tá? Ele que cuida do reajuste contratual, porque, como vocês sabem, todo contrato, ele anualmente passa por um reajuste. Aquele valor que foi licitado inicialmente, ele é reajustado durante a vida contratual. Então, de acordo com índices financeiros que saem do mercado, que o governo estabelece, esse contrato esse gestor cuida para que esse contrato seja reajustado financeiramente. Tá? Cuida de justificativas técnicas, atualiza os diversos sistemas que nós temos, tá? Vocês têm um monte de sistema aí, lida com a sede, com diversos sistemas. Nós aqui na diretoria, muito mais ainda, nós temos o site dos terceirizados, a sede, agora o Aldesp, que entra em vigência a partir de 8 de abril, que é um sistema do Tribunal de Contas também que exige muitas informações. Tá? Então, é o gestor que cuida de alimentar todas essas informações para que a secretaria e para que o governo tenha alguns parâmetros da situação financeira dos contratos terceirizados. Tá? É o gestor também que negocia quando o mercado requer. Então, ou seja, esse ano mesmo nós tivemos um exemplo, saiu um decreto pedindo para que tivesse uma redução em todos os contratos terceirizados. Então, os gestores aqui da nossa diretoria oficiaram as empresas, fizeram reunião, tentaram negociar para baixar o valor do contrato, né? Então, como vocês veem, o papel do gestor é muito importante, né? É muito, às vezes, até desgastante de tanta coisa que ele tem para fazer. E lembrando que ele não trata de um contrato só, né? Vocês, as escolas, elas foram terceirizadas em épocas diferentes. Então, cada escola pertence a um grupo. Hoje nós temos na diretoria, se eu não estou enganado, a Cláudia pode me confirmar aqui, quatro contratos de limpeza. Então, ela lida com 4 empresas diferentes, todas as vezes valores diferentes, contratos diferentes. Cuidador, nós temos também quatro contratos de cuidador com empresas diferentes. Então, o papel do gestor é muito importante em não perder, né, o rumo durante aquela contratação. Nós temos ainda aqui como papel do gestor documentar por escrito todos os fatos, acompanhar as condições de habilitação da contratada, o que é muito importante. Por quê? Porque não é só a questão de ganhar a licitação. A empresa que está aí na sua escola prestando serviço, ela ganhou a licitação. Só que durante todo o decorrer contratual, ela tem que manter aquelas condições. Ela tem que pagar os tributos dela em dia, ela tem que manter a conta
vigente, conta bancária vigente, ela tem que recolher os tributos dos funcionários e o fiscal, o gestor, fiscaliza todas essas situações. Um dos papéis também muito importantes do gestor é proceder com as sanções, né? Porque às vezes a empresa, vocês provavelmente já devem ter passado por essa situação, às vezes a empresa fale, ela os funcionários não vão trabalhar, começa a não pagar os funcionários, então o gestor começa a cuidar da sanção dessa empresa, porque legalmente nós somos obrigados a rescindir o contrato e também a sancionar essa empresa que não cumpriu com o combinado com o governo do estado. A eficiência de um contrato ela está diretamente relacionada com o seu acompanhamento e a sua execução. O gestor e o fiscal do contrato têm grandes responsabilidades pelos seus resultados, devendo observar o cumprimento pela contratada das regras previstas no instrumento contratual. Pessoal, por que nós estamos fazendo essa webconferência com vocês? Porque nós lidamos com dinheiro público, nós lidamos com orçamento público e nós temos um cliente final. O nosso cliente final é o aluno. Nós, seja na parte pedagógica, seja na parte administrativa, estamos todos aqui trabalhando, a nossa engrenagem, diretoria de ensino, escola, secretaria da educação, é uma engrenagem que trabalha para oferecer para o aluno o melhor serviço. Ele é o nosso cliente final. E se a gente não está gerenciando de uma forma correta os serviços que foram contratados, isso está impactando na limpeza da escola, está impactando na qualidade do ambiente para o aluno. Né? Quem gosta de estar num ambiente sujo, num ambiente desorganizado? Né? O cuidador está lá para proporcionar para aquele aluno que precisa do auxílio na locomoção uma qualidade para que ele possa participar das aulas, para que ele possa, né, um bem-estar. Então, o nosso intuito, seja como eu, no papel de quem faz as contratações, o Carlos e a Cláudia, no papel de quem faz a gestão, e de vocês que fiscaliza a execução contratual, é de entregar um atendimento público de qualidade, né? Lembrando sempre também, a gente não gosta muito disso, mas que nós estamos num papel legalmente nos impostos, né? Então a gente tem uma imposição de responsabilidade, é responsabilidade nossa lidar com aquele serviço. Então, a qualquer momento nós podemos ser chamados, essa responsabilidade pode ser chamada. Então, nós temos que criar essa consciência que nós somos gestores públicos, cada um na sua individualidade, certo? Mas que trabalha para quê? Para que o recurso público seja bem aplicado. Se você deixa de fiscalizar o seu contrato, né? Se você deixa os funcionários terceirizados fazerem o que eles querem, não limpar a escola de uma maneira adequada, não estabelece ali as regras, não conversa diretamente com o supervisor da empresa, ou seja, você está deixando de que aquele valor que nós estamos pagando mensalmente, que não é um valor baixo, são valores altos da terceirização, estão sendo mal empregados, certo? Então, por isso que nós estamos tendo essa conversa com vocês, para que a gente crie uma consciência de que a fiscalização e a gestão dos contratos é muito, muito, muito importante mesmo para o bem uso das verbas públicas, certo? Bom, só para finalizar essa minha primeira fala, vocês receberam no e-mail de convocação, acredito que todos tenham visto, quem não se atentou pode olhar isso aí depois, vocês receberam no e-mail de convocação para essa webconferência o guia de boas práticas do fiscal. Esse guia ele é voltado para a limpeza, mas ele serve para todos os contratos, inclusive o de cuidador, certo? Esse guia foi montado pela Secretaria da Educação, lá pelo pessoal da Coordenadoria de Finanças, tá? É muito interessante, ele é muito direto, didático, simples de entender, e é de extrema importância que todos vocês, fiscais dos contratos, tenham conhecimento desse guia. Quem ainda não leu, nós pedimos para que vocês lessem antes, tá? Para que trouxessem alguma dúvida, algum eventual esclarecimento aqui para a nossa webconferência, mas quem ainda não teve tempo de ler, não deixe de ler esse guia. Tá? Ele dá um norte muito claro para o que você, como fiscal, tem que fazer, qual é o seu papel. Tá? Que a Cláudia também vai tratar um pouquinho desse assunto aqui com vocês. Certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vão anotando aí no final, sobre essa primeira parte que eu passei para vocês. No final, a gente pode interagir, tá? A qualquer momento, lembrando, novamente, podem pedir a palavra. Nós vamos fazer um intervalinho bem rápido, somente para a gente trocar aqui com o pessoal, que vai dar continuidade, então, aqui no nosso encontro. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês.
Olá, boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cláudia, a gestora dos contratos de limpeza. E também do contrato da sede, né? Mas aqui o nosso foco é a limpeza em ambiente escolar. Como o Fabrício já fez, né, na abertura dele, na parte dele, comentou sobre a importância do fiscal, né? Como tratar esse assunto, né, tão delicado, de tanta responsabilidade. Então vamos lá entrar assim mais detalhadamente no papel do fiscal. Então, os procedimentos para solicitação e acompanhamento e fiscalização do contrato da limpeza, o Fabrício já falou sobre a solicitação, do acompanhamento que o gestor faz, né? E agora vamos entrar mais no detalhe da fiscalização. Leia atentamente o termo de referência e o contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução. O termo de referência e o contrato, eu costumo mandar sempre que tem uma nova licitação ou se por algum motivo, né, é a primeira vez que a escola está sendo terceirizada ou quando há troca da empresa, né, por algum motivo. Então, eu sempre encaminho o termo de referência e o contrato, que eles fazem parte do edital. Né? Então, como o edital é muito extenso, a gente já foca mais nessa parte, que o termo de referência traz o quê? A parte da periodicidade e a frequência que a limpeza tem que ser feita no dia a dia. Então, lá tem a parte que é limpeza diária, semanal, mensal, trimestral, que é na parte dos vidros, né, que é trimestral, e a diária, que é ali a sala de aula, o pátio, o banheiro, todo dia, né, e várias vezes por dia. É importante o fiscal ter o conhecimento dessa frequência, né? Muito importante. E do contrato, que traz quais são as responsabilidades do contratante, que somos nós, né? E o contratado, que é a empresa, prestadora de serviço. Aí, informar ao gestor qualquer ocorrência em desconformidade com as cláusulas contratuais, sempre por escrito. Por que tem que ser por escrito? Infelizmente hoje, né, faz muito tempo que o fio do bigode deixou de ter alguma importância, né? Antigamente isso tinha muita importância, hoje ninguém mais dá valor para a palavra, tem que ser o preto no branco. Então vamos lá, sempre por escrito, para que eu possa tomar qualquer providência. Verificar se a execução do contrato, do objeto do contrato, e proceder à medição e formalizar a atestação. Isso é o objeto do contrato. No nosso caso, nós estamos tratando limpeza e ambiente escolar. Então, a empresa, a diretoria contrata a empresa e a empresa contrata os funcionários para estarem fazendo esse serviço. Por favor, a gente pede não fazer o desvio de função, que é pegar o funcionário da limpeza para fazer café, para servir merenda e outras coisas que pode acontecer, trocar a lâmpada ou fazer qualquer outra coisa que não está no objeto do nosso contrato. Por isso que já falamos lá no início sobre o termo de contrato e o termo de referência, que o fiscal tem que ter total conhecimento do que está contratado. Porque assim, eu como gestora de contrato, sou, né, designada, já fui designada várias vezes como preposto para estar participando de audiência de reclamações trabalhistas. E o que é que acontece? Muitas vezes a empresa deixa de estar cumprindo com as suas obrigações trabalhistas, né?
pagamento de salário, pagamento de cesta básica, de qualquer coisa que está relacionada no contrato que ele faz com a funcionária, né? Principalmente cesta básica e alimentação. O ticket de alimentação que a gente chama, né? E aí ela leva a empresa e o Estado, né, para o juizado. Então, nós vamos lá responder por que ficou essa pendência. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, isso é por conta da empresa, né, que deixou de cumprir com a parte dela, com o funcionário dela, a maioria das vezes. Mas é nesses momentos também que o funcionário relata o desvio de função. Então, se a gente não fica sabendo disso durante o decorrer de um contrato, ou enquanto a pessoa está lá prestando serviço. Enquanto ela está lá, ela é amiga do diretor, ela faz tudo o que o diretor pede e tal. Só que no primeiro momento, ela saiu de lá, ela já vai e começa a relatar os problemas daquilo que, porventura, né, não foi contratado e ela teve que fazer. Então, vamos evitar, eu não quero isso para mim, nem para nenhum de vocês, colegas de trabalho, né? Vamos evitar esse tipo de problema. Esclarecer dúvidas do preposto, representante da contratada, que estiver sobre sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência. Então, esclarecer a dúvida do supervisor, né? Aqui a gente usa preposto e representante, é o supervisor da contratada que deve comparecer aí na escola, tem o período correto, ele está comparecendo pelo menos cada 15 dias, e verificando os produtos, pegando o livro-ponto dos funcionários, verificando a limpeza, também é a obrigação dele ver se a limpeza está sendo bem efetuada, né? Porque cabe a ele instruir os funcionários dele, né? Instruir e capacitar os funcionários, né? A gente sabe que nem sempre isso acontece, mas os funcionários deveriam ser muito bem capacitados para começar um trabalho. Como o Fabrício já citou lá atrás, o valor que eles estão recebendo, que a empresa está recebendo, tem que ser um trabalho de excelência, né? Tem que ser muito bem feito. E, então, nós temos que estar, vocês como fiscal e eu como gestora, temos essa obrigação de exigir essa excelência. Então, através desses pequenos detalhes aqui, que nós vamos estar lembrando, né, sobre todos esses detalhes. Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto do contrato. Foi o que eu já disse, que é de forma alguma o desvio de função, tá? De forma alguma, para evitar problemas. A ação do fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o termo de contrato, ou o ato convocatório da licitação, que é o edital, né? Principalmente em relação ao prazo e qualidade ali previstos. É essa questão que eu acabei de falar, a qualidade que nós temos que exigir dentro daquilo que foi contratado, a excelência na qualidade. O recebimento provisório com emissão de recibo para contratos de prestação de serviço, de fornecimento de materiais, que não é o nosso caso aqui, que exigem conferência comprovando a adequação do objeto do contrato. Esse caso a gente utiliza aqui como recebimento provisório da qualidade dos serviços, é o nosso RAC, que é o Relatório de Avaliação da Qualidade do Serviço. Mais para frente nós vamos entrar nos detalhes desse RAC, né? Uma outra observação importante, que não dar ordens diretas aos funcionários das contratadas. Nós temos que lembrar sempre
que nós contratamos uma empresa, essa empresa contrata funcionário. O funcionário é da empresa, não é da escola, muito menos funcionário do diretor, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado no trato com essa pessoa, com essas pessoas, né? Que no caso sempre tem mais de um. E numa dúvida, foi pedido, foi falado com jeitinho para fazer qualquer coisa, a pessoa ignorou, não quis fazer, ou vai ter que fazer novamente, né? Então aí a gente passa a responsabilidade para o preposto da contratada, da empresa contratada, que é obrigação dele resolver as questões do funcionário dele. É ele que vai saber como que ele vai resolver essa situação, que fugiu do controle do diretor. Estar atento se os funcionários estão utilizando EPIs e uniforme, se exigido no contrato, perguntar se há atraso de pagamento de salário e benefícios, que é o que eu disse lá atrás, a cesta básica, né, que às vezes a funcionária deixa de fornecer, que é obrigação dela, a cesta básica e o vale alimentação. E também pagar o salário em dia, que é até o quinto dia útil do mês subsequente aos serviços realizados, né? E a questão dos EPIs e uniformes é obrigatório nos nossos contratos, ele é obrigatório, e também o crachá de identificação é obrigatório. Então, tem que ter, porque outra coisa que o pessoal leva lá para a reclamação trabalhista é de que ele requer insalubridade, né? Uma das questões que mais leva, né, para a reclamação trabalhista é a solicitação de insalubridade. Então, aí é uma questão que ele tem que ver com a empresa, né? Não é bem com a gente, mas é obrigatório o uso do EPI, que é para evitar esse tipo de problema. Então, a gente tem que solicitar que eles utilizem. Se o fiscal verificou que eles estão sem bota, está sem a luva, está sem o avental, tem que pedir, por favor, para colocar. Nem sempre a empresa forneceu, aí já então vai ser cobrado de uma forma diferente, né? O fiscal vai estar comunicando para mim por escrito e eu vou estar cobrando a empresa que entregue esse material, esse uniforme, esse crachá. Mas, às vezes, o que a gente percebe é que a empresa fornece, mas o funcionário não quer utilizar. A bota, né, a luva, coisas que são essenciais. Caso o fiscal verifique que a empresa está inadimplente com as obrigações trabalhistas, relatará o caso por escrito ao gestor do contrato para que notifique a empresa sem prejuízo de posterior aplicação da sanção administrativa. Então, como nós já relatamos, atrasou o pagamento, não pagou no quinto dia, até o quinto dia útil, relata por escrito, para que eu possa estar tomando as providências junto com a empresa e que a gente solicita uma vez, duas, três e vai seguindo toda o que rege a lei, né? Porque infelizmente a gente não pode simplesmente contratar ou rescindir um contrato de qualquer forma. A gente tem que seguir tudo que está na lei, dá prazo. E nesses casos, né, como a gente já teve não uma vez só, da empresa persistir com o problema das obrigações trabalhistas em ter que rescindir os contratos. E aí aquele transtorno, né, que alguns de vocês já passaram por isso. Quanto aos serviços que envolvem medição, como limpeza e ambiente escolar, que é o nosso caso, por exemplo, a avaliação deve corresponder à realidade para que o gestor tenha subsídios para cobrar maior eficiência da empresa contratada
visando sempre o bem-estar do aluno. Voltamos lá no que o Fabrício já falou, né? Toda essa estrutura da diretoria, da escola, da Secretaria da Educação, é para o nosso foco, que é o aluno. Então, do que adianta gastar tanto dinheiro com a terceirização da limpeza se o aluno for estudar num ambiente sujo? Então, nós não estamos atingindo o nosso foco. Esse dinheiro está sendo mal usado, ele vai ser cobrado de alguma forma, do fiscal, do gestor, né? Vai ser cobrado. Então, vamos evitar que tenhamos problemas. Aí cabe o papel principal do fiscal. Ele está medindo essa limpeza, porque o Fabrício já explicou que a contratação da limpeza é por metros quadrados, não é por número de funcionários, né? Então, ele tem que limpar, independente de qual número de funcionários que a empresa colocou, ele tem que manter a escola limpa. Se não está conseguindo manter, já é um problema da empresa. Nós vamos relatar que o funcionário não está, aquele número de funcionários não estão conseguindo manter, e a empresa tem que tomar as providências. Mas vamos entrar aqui na questão do nosso relatório de avaliação. Qual a finalidade do RAC? O relatório de avaliação, elaborado com precisão para os fins a que se destina, define e padroniza a avaliação do desempenho e qualidade dos serviços prestados pela contratada. O preenchimento deverá ser feito de forma imparcial. O que eu quero dizer com de forma imparcial? Não importa se o funcionário, se você der uma nota baixa, se o funcionário vai ser dispensado ou não. Quando é feita a contratação do funcionário para a limpeza, quem contrata é a empresa. O diretor não pode se opor se a empresa resolver dispensar o funcionário que está lá. Por quê? Se a empresa achar que ela vai limpar a escola com um funcionário ou com 2 funcionários, de acordo com o tamanho da escola, é ela que vai determinar, ela tem que ter o livre-arbítrio para ela substituir o funcionário quantas vezes for necessário, até chegar naquele que vai conseguir efetuar o serviço de acordo com o que ela está determinando. Então, não cabe a nós, a mim, gestor, ou ao diretor da escola, que é o fiscal, determinar qual é o funcionário que vai exercer aquela função. É a empresa que vai determinar qual funcionário e quantos funcionários vão desempenhar aquela função, tá? Então, tem que colocar o que é a realidade. Então, o diretor, como fiscal, vai estar solicitando, vai estar fazendo certas exigências para que mantenha, porque a responsabilidade está aí, né? Dizem que a escola tem a cara do diretor, né? Como a nossa casa tem a cara da dona da casa, né? Então, vai fazer certas exigências e se não tiver de acordo, a única arma que nós temos na mão é o relatório de avaliação. É essa arma que nós temos. Por quê? Se a empresa não for bem avaliada, a nota dela vai cair. E caindo a nota, vai cair o pagamento. É aí, quando mexe no bolso, é que realmente eles vão sentir que nós estamos solicitando melhoria naquele serviço. Né? A única forma é essa. Então, caso a unidade escolar não contemple, aqui vai algumas orientações, né, de como preencher esse relatório. Para quem, né, para o diretor que está aí entrando agora, né, ou então aquele que não tinha a sua unidade escolar terceirizada, que está tendo, né, vai alguns itens, e para outros já está mais do que
explicada essa situação, né? Já está cansado de saber disso, mas nós temos que lembrar que tem sempre um novato. Então, caso a unidade escolar não contemple algum dos itens da avaliação, deve assinalar a opção não se aplica. Mas se no modelo do relatório de avaliação não possui essa opção, deixa mesmo em branco, porque nós não podemos alterar o modelo, que esse modelo está lá no edital, vem da Secretaria da Educação. Então, nós não vamos alterar o modelo e simplesmente acrescentar uma coluna de não se aplique. Nós vamos deixar essa questão em branco. Por exemplo, saída de ar-condicionado. A gente sabe que, infelizmente, né, nas salas de aulas não temos essa saída de ar-condicionado. Então, vamos deixar em branco essa opção. Aí vamos para outros exemplos, né? O número de itens não pode ser alterado. O que se altera é apenas a qualidade dos serviços prestados. Se ele é ótimo, bom, regular ou ruim. Nós, como o Fabrício já disse, foi encaminhado, juntamente com a convocação para essa webconferência, o Guia de Boas Práticas. E nesse guia, lá na página 6 e 7, fala, bem resumido, porque no termo de referência ou nas especificações técnicas, também fala sobre essa periodicidade e a frequência com que é feito os trabalhos e também se ele é bom, regular, ótimo ou ruim. Então, ali nas páginas 6 e 7 fala se ele é ótimo, bom, regular ou ruim. O que vai determinar aquilo, né, que o fiscal determina como excelência no trabalho. O prazo de entrega do RAC, que eu todo mês mando um e-mail aí lembrando, né, que tem que ser entregue. Por quê? A importância de cumprir o prazo. A empresa, executando bem ou não a sua tarefa, ela, no primeiro dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, ela quer emitir a sua nota fiscal, que é a forma dela estar recebendo, né? Que o pagamento desses trabalhos são 30 dias após a emissão da nota fiscal. Então, é por isso que a empresa tem muita urgência de estar emitindo a nota. E então, eles ficam me cobrando, né? E para que eu possa liberar essa emissão da nota fiscal, eu preciso que todos os fiscais me enviem o relatório de avaliação. Porque eu tenho que consolidar esses dados para liberar ou não o pagamento, ou se vou liberar 100%, ou se eu vou liberar 90%, eu preciso consolidar esses dados. Então, uma escola que não entrega, ela está ali empacando o contrato todo, né? Então, está dificultando o trabalho do contrato todo. Então, só como a gente já detalhou um monte de coisas, já falou e refalou, e quero deixar aqui bem explicado que eu fico à disposição, tanto hoje, nós estaremos aqui para dirimir qualquer dúvida, e também estou sempre à disposição para qualquer momento vocês estarem falando comigo aqui na diretoria, tanto pessoalmente como por telefone, né? A gente trabalhando junto, em equipe, vai sempre mais longe, né? Então, vou passar, nós vamos ter aqui um pequeno intervalo, e depois é o Carlos que vai estar falando aqui um pouquinho sobre a questão de cuidador. Então, até logo. Olá, boa tarde, meu nome é Carlos, eu sou o gestor dos contratos de cuidador. Bem, aqui, quando surgir novas demandas de cuidador, as providências que o diretor tem que tomar são essas.
encaminhar para a diretoria. O ofício do diretor da unidade escolar encaminhado ao dirigente, solicitando profissional de apoio. Nesse ofício deve ter o nome do aluno, o RA e o período de classe regular. Também ele deve fazer um questionário individual do aluno, preenchido e assinado, inclusive com as especificações solicitadas. Tem que ter um laudo médico legível e a declaração dos pais ou responsáveis autorizando o cuidador para o seu filho. Então, assim que surgir uma nova demanda, o diretor precisa levantar essa documentação e encaminhar para a diretoria. Chegando na diretoria, essa documentação vai ser avaliada pela supervisora de educação especial. Ela vai emitir um parecer e, dependendo da quantidade de novas demandas, vai ser iniciado um novo processo ou aditamento de um processo já existente. Então, o processo será encaminhado à secretaria, onde ele vai ser analisado tanto a instrução processual como a documentação do aluno. A documentação do aluno será analisada pelo CAESP-CAP. E, nesse momento, ainda existe a possibilidade de ser negada a assistência a esse aluno, dependendo da avaliação do CASP-CAESP. E, além disso, existe uma outra possibilidade de atendimento desse aluno quando, na unidade escolar, já existe a prestação de serviço de cuidador para algum aluno lá. Porque, pelo contrato, o cuidador pode atender deve atender preferencialmente até 3 alunos, dependendo do grau de deficiência desse aluno e a compatibilidade dos períodos. E nesses casos de atendimento compartilhado, o processo é mais rápido, porque o diretor vai encaminhar a documentação aqui para a diretoria, a gente vai encaminhar diretamente para o CAESP-CAP, eles vão analisar, se ele se manifestar infavorável, nós já podemos comunicar a empresa e o atendimento já se inicia. Então é bem mais rápido nesse tipo de atendimento. Ainda em questão a essas novas demandas, a maior dificuldade que a gente tem com novas demandas, geralmente, é no início do ano letivo, devido ao grande volume de alunos que ingressam na rede pública estadual, vindo da rede municipal. Há um aumento muito grande da demanda nesse período. Para que esses alunos tenham atendimento logo no início do ano letivo, geralmente nós começamos a fazer a apuração dessas demandas em meados de setembro, junto às prefeituras municipais. Mas mesmo assim, pode ocorrer casos de alunos ainda que logo no início do ano essas demandas cheguem nesse período. Então é muito importante que o diretor, assim que receber o pedido de uma nova demanda, faça rapidamente o levantamento dessa documentação e encaminhe o mais rápido possível para a diretoria, para que a gente possa agilizar o processo e fornecer o atendimento o mais rápido possível, né? O atendimento do cuidador. Os alunos com deficiência cujas limitações acarretam dificuldade permanente, que não conseguem, com independência e autonomia, realizar atividades relacionadas à alimentação, higiene e locomoção. O atendimento será prestado fora da sala de aula, sendo preferencialmente na proporção de um cuidador até 3 alunos por período, observando faixa etária, sexo, tipo de grau de dependência e turnos de aula. Basicamente, o atendimento do cuidador se restringe a esses 3 fatores: alimentação, higiene e locomoção. Existe uma legislação que regula a função do cuidador. E ele não pode realizar tarefas fora do rol de atividades que está determinado nessa legislação. Então, a gente pede aos diretores que esclareçam aos pais, quando no surgimento de novas demandas, que se o aluno tiver algum tipo de necessidade de atendimento fora desse rol de atividades do cuidador,
por exemplo, se o aluno tem que ter um acompanhamento pedagógico dentro de sala de aula, essa atividade não pode ser realizada pelo cuidador. Isso aí está fora das atividades que é atribuída ao cuidador. Então, quais são, dentro daqueles 3 fatores centrais, alimentação, higiene e locomoção, quais são as atribuições do cuidador? Recepcionar o aluno na chegada do aluno na escola, recepção no portão, transportar os materiais e objetos e acompanhá-lo até a sala. Nesse período, ele vai permanecer fora da sala de aula, o cuidador. Se o aluno necessitar ir ao banheiro, auxiliar no deslocamento, realizar o procedimento de higienização antes da utilização do sanitário, desinfecção do aluno após o uso sanitário, retorno à sala de aula, acompanhar o aluno no retorno à sala de aula. No intervalo, auxiliar no deslocamento ao pátio, na alimentação, higienização dos utensílios, os objetos pessoais do aluno, higienização dos objetos e higiene bucal. E no final do turno, na saída, auxiliar o aluno na arrumação no material, acompanhar até o portão e acompanhar até o transporte escolar, se necessário. Também ainda há casos que o cuidador pode auxiliar esse aluno. Quando necessário, o cuidador deve permanecer o tempo todo fora da sala de aula. Eventualmente pode acontecer algum fator extraordinário que o cuidador precise entrar para prestar algum tipo de assistência, mas retorna para fora da sala de aula até o fim do seu período, ficando em local acessível, aguardando que seja solicitado realizar suas funções. Ele também pode ministrar via oral, com autorização dos pais, pelo aluno, medicamentos, salvo em casos em que tal atividade for privativa do enfermeiro. Esse auxílio somente será realizado mediante a apresentação de receita médica. Uma dificuldade que poderá aparecer no atendimento do cuidador é essa questão das atribuições privativas de enfermeiro. O cuidador não pode realizar alguns tipos de atividade que são privativas de enfermeiro, como, por exemplo, aferir o índice de glicemia de um aluno que tenha diabetes. Isso já não é mais atribuição, não está dentro das atribuições do cuidador. Tanto que o CAESP-CAP não está mais autorizando o atendimento de cuidador para alunos com diabetes. Agora, as atribuições do gestor do contrato. Acompanhar e controlar a execução do contrato, analisar o relatório mensal da contratada e do diretor da unidade escolar, averiguando a prestação de serviço e demais providências para o pagamento. Comunicar qualquer situação de ocorrência de descumprimento de obrigações, receber da contratada e do fiscal da unidade escolar as comunicações de ocorrências, solicitar à empresa contratada imediata substituição dos cuidadores que descumprirem a execução do serviço. Agora, atribuições do fiscal. Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço na unidade, apresentar relatório mensal ao gestor do contrato, atestando a prestação de serviço, informando eventuais ocorrências com os alunos com deficiência. Os relatórios mensais que o diretor encaminha é a forma oficial dele se manifestar em relação ao atendimento do cuidador, do aluno e das ocorrências do contrato. Qualquer alteração, é a via de comunicação que o fiscal tem com o gestor, oficialmente. Então, ele tem que registrar nesses relatórios todas as ocorrências extraordinárias que acontecerem no atendimento ao aluno. Os documentos que devem ser enviados mensalmente. O relatório mensal do fiscal, que é preenchido pelo diretor, e as fichas de rotina diária, que são preenchidas pelo cuidador, entregue ao diretor e vai ser encaminhado à diretoria. Os referidos documentos devem ser encaminhados no primeiro dia subsequente à prestação do serviço,
como a Cláudia já frisou, devido à questão do pagamento, tem que sempre atentar ao encaminhamento dessa documentação no primeiro dia do mês, para evitar qualquer transtorno em questão ao pagamento do serviço realizado junto às empresas. Agora o Fabrício vai retornar para tirar as últimas dúvidas. Bom, pessoal, tá todo mundo acordado aí? Bom, vamos lá interagir então com a gente aqui, chegou o momento, tá? Se alguém quiser pedir a palavra, quiser mandar alguma mensagem agora aqui no chat, enquanto vocês vão providenciando isso daí, só vou complementar alguns pontos que os nossos colegas aqui, a Cláudia e o Carlos, já falaram para vocês, mas uma coisa que a gente tem visto, e é uma tendência ultimamente dos contratos. Surgiu-se muitas empresas no mercado, então as licitações estão muito concorridas, tá? Então as empresas estão ganhando as licitações com valores um pouco abaixo da média, que às vezes poderia prestar um serviço de excelência, tá? Então, onde é que elas vão estar mexendo, como a gente já disse, como a Cláudia deixou bem claro, no número de funcionários. Nós contratamos metros quadrados limpos, no caso do cuidador, o cuidador, mas nós temos que tomar muito cuidado com o apadrinhamento dos funcionários. Por quê? Porque a empresa está colocando o valor lá embaixo para conseguir ganhar a licitação, consequentemente ela poderia estar, antigamente a gente tinha escolas que chegou a ter 6 funcionários de limpeza, né? 5, 6 funcionários. Hoje, 2, né? Hoje tem escola que tem 1, você entendeu? Então, se a gente apadrinha esse funcionário, né, muitas das vezes, por ser uma indicação do diretor, por ser alguém conhecido, a gente deixa de cobrar a empresa e o serviço ele não é realizado com a qualidade que ele deve ser exigido. Então, tomar muito cuidado com o apadrinhamento de funcionários. Por quê? Porque cada vez menos nós temos menos funcionários. Cada vez mais nós temos menos funcionários. Tá? A Cláudia comentou isso daí, e é muito importante. O Estado, o governo do Estado, nós aqui enquanto diretoria, o gestor, o ordenador da despesa e o fiscal aí, vocês na ponta do contrato, são solidários em relação muitas das vezes às relações trabalhistas. Então, quando o servidor, o funcionário lá, o auxiliar de limpeza, ele processa também o Estado. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos solidários em relação a essas questões trabalhistas. Como a Cláudia já disse, evitar qualquer tipo de desvio de função, porque muitas das vezes, na nossa diretoria ainda não aconteceu isso, tomara que nunca aconteça, mas às vezes acontece até do diretor ter que responder judicialmente por algum ponto. Tá? Então, o nosso método é a prevenção. Vamos prevenir para que não chegue a essa situação. Tá? Os funcionários, eles têm que ter o dom para aquilo. Né? A qualquer momento durante a execução contratual, o funcionário de limpeza, seja o funcionário da limpeza, seja o cuidador, ele pode ser substituído. Tá? A qualquer momento. A critério da empresa e também a critério da administração que percebeu que teve algum problema. Então, se você está vendo que o cuidador é um caso excepcional. O cuidador que está ali com aquela criança, ele tem que ter o dom para aquilo. Né? Se você está percebendo, a empresa, claro, fez uma seleção, colocou uma pessoa que ela acha que está em condições. Mas quem é que diariamente está averiguando aquilo lá? Não é o diretor da escola? Não é o diretor que está vendo todo dia aquele cuidador no trato com aquele aluno? Se ele não tem o dom, né, a gente tem que pedir substituição desse cuidador. Mesmo caso da limpeza. Se a gente já tem poucos funcionários, os funcionários que estão lá têm que trabalhar e vestir a camisa da empresa e da escola para fornecer um serviço de qualidade. Então, ficar atento a isso. Tá? Porque muitas das vezes a gente vai às escolas, nem tanto os gestores, mas os diversos funcionários da diretoria, e a gente chega lá e vê situações, como a Cláudia pontuou, do funcionário sem os EPIs. A gente sabe que às vezes é chato usar calça para limpar, ficar de bota, mas isso é para a segurança do próprio funcionário. A gente trabalha num ambiente quente, o calor está... Mas é para a segurança dele e para resguardo do fiscal. Né? Vocês têm que exigir que eles cumpram. Para quê? Para que vocês também não sejam penalizados lá na frente. Tá? Então, vamos se atentar a isso daí. Um ponto, os RACs e os relatórios do cuidador. Muitas das vezes... a gente vê aqui que o diretor, ele nem muda a nota lá no RAC.
né? Ele tá sempre, ele pega o RAC lá de janeiro, ele manda até dezembro o mesmo documento, a hora que a Cláudia pede, né? Então, significa o quê? Será que ele está fazendo uma avaliação? Será que alguém está olhando realmente aquela poeira, aquele banheiro? Que é a mesma, é impossível a gente manter a mesma nota em todos os itens no decorrer de um ano, no decorrer de um contrato. Né? Isso aí pode até impor uma responsabilidade, porque esses processos, esses documentos, eles são avaliados pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas e a Secretaria da Fazenda, a Auditoria da Fazenda, olha esses RACs de vocês. Então, vamos fazer essa avaliação efetivamente. Não vamos pegar um copia e cola e manda o mesmo documento só porque dia 1º eu tenho que mandar. Mesma coisa o relatório do cuidador. Às vezes você pega lá o relatório do cuidador, nada constar, nada relatar. Será que não teve nada a relatar? Né? Será que ele só não preencheu aquilo lá para cumprir aquela tabela? Vamos ficar em cima, então, do cuidador quanto ao relatório diário, e vocês se atentarem no relatório mensal e principalmente no RAC da limpeza também. Certo? Tem uma dúvida aqui, deixa a gente dar uma olhada na dúvida e a Cláudia também vai fazer uma observação. Então nós temos uma dúvida aqui do Aníbal, que quando o funcionário falta 1, 2 dias, a empresa paga um substituto? Qual é o valor do dia? Gente, isso é um ponto que nós vamos voltar naquilo que nós já falamos. Eu vou dar aqui a minha explicação, depois a Cláudia pode complementar aquela ali. Nós não contratamos o funcionário. Então, se o funcionário faltou 1, 2 dias, a empresa não é obrigatoriamente necessário pagar alguém para ir no lugar dele. Entendeu? Às vezes ela pode remanejar alguém do contrato, ou ela vai deixar sem, porque na avaliação dela aquilo não vai atrapalhar mensalmente na limpeza. Então, não tem como a gente falar qual é o valor do dia, ou se é obrigado a substituir para um dia. O funcionário ficou mal, avisou em cima da hora, não foi trabalhar, né? No caso da limpeza, isso. Isso nós estamos falando no caso da limpeza. No caso do cuidador, a empresa obrigatoriamente tem que mandar alguém no lugar dele. Por quê? Porque é por dia letivo. O contrato do cuidador, ele é feito por dia letivo. Então, nós contratamos lá anualmente 200 dias letivos. Então, se o cuidador faltar, não for substituído, essa falta vai ser descontada da empresa. O que não acontece necessariamente com a limpeza. Tá? Porque às vezes eles estão em duas ali na escola, uma cobra a outra, e o serviço não foi prejudicado, né? Mas se houverem faltas reiteradas, que vocês estão vendo que prejudique o serviço, isso tudo tem que ser relatado para o gestor e principalmente pontuado lá no RAC. Certo? Só um minutinho que agora a Cláudia vai fazer uma complementação aqui. Sobre a reclamação, né? Então, como o Fabrício está explicando, que tudo que for em desacordo com o contrato tem que ser relatado, seja da limpeza ou seja do cuidador. Eu vou falar mais especificamente da limpeza, né? Que é o meu caso. Quando a limpeza não está contente, é necessário que seja relatado ao gestor em tempo hábil, esse problema seja relatado em tempo hábil, para que a empresa consiga resolver antes da avaliação de chegar ao próximo mês, antes de ser feita a avaliação. Então, já vem apresentando um certo probleminha, não deixa o problema se agravar. Comunica, a gente vai lá, comunica a empresa por escrito, tudo conforme pede o contrato direitinho. Mas sempre tem que ter o tempo hábil, o direito da defesa, né? E o tempo hábil para a empresa poder corrigir. Porque, eu vou comunicar no dia 25 que a empresa está com um problema com a limpeza. Aí, no dia 1º, eu já fiz a avaliação. De repente, não deu tempo, dependendo da situação. Ok. Passo a palavra novamente, Fabrício. Não, nós temos também um questionamento aqui, o Carlos também vai poder nos ajudar, que é sobre o cuidador. Então, em 9 de julho, é possível rever o contrato do cuidador para a escola de período integral, haja vista o período que as crianças ficam na escola?
É possível, sim, rever isso, né? Inclusive já está tramitando aqui na nossa. O Carlos já tomou todas as providências para rever essa situação contratual. Só uma breve explicação para vocês. O cuidador, ele já é previsto, seja o 30 horas semanais ou 40 horas semanais, né? Então, no contrato do cuidador, quando a gente vai licitar, tem essas duas opções. Nós sempre licitamos para 30 horas semanais, porque era a nossa realidade. Até então, a gente não tinha nenhuma escola de tempo integral que precisava do cuidador. Mas isso aconteceu, no caso do 9 de julho, se transformou em escola de tempo integral, então nós estamos fazendo essa migração. Só que isso não deixa de ser um aditamento contratual. Precisa da autorização da consultoria jurídica da secretaria, de todos os órgãos e as coordenadorias lá da Secretaria da Educação. Então, o processo nosso já está tramitando lá junto à secretaria para poder resolver essa situação. Acredito que num curto espaço de tempo a gente vai estar já com esse cuidador trabalhando as 40 horas semanais, então podendo cobrir todo o período que o aluno está dentro da escola. Tá certo? Se alguém tiver mais alguma dúvida, ficou sanada essas dúvidas tanto do Aníbal quanto do 9 de julho, pode dar uma devolutiva aí para a gente pelo chat. Se alguma escola quiser pedir a palavra para falar, interagir com a gente, dar sua opinião, dar suas sugestões também, porque ninguém é dono da razão. A gente está sempre aberto à melhoria aí do trato que a gente está tendo com a gestão, com esses contratos. Tá? É muito importante a devolutiva de vocês para que a gente possa também nortear o nosso trabalho. Tá? Então, se alguém tiver aí alguma dúvida ainda, pode pedir a palavra, pode digitar aí no chat, a gente espera um minutinho até formular a pergunta. Vamos lá, pessoal. Deixa eu verificar aqui com os meus colegas se eles não têm mais nada a pontuar. Alguém, então, não tem mais nenhuma dúvida? Bom, eventuais dúvidas também que surgirem, o pessoal que assistir depois, essa web que vai ficar gravada, pode estar encaminhando as dúvidas para o nosso e-mail, pode estar ligando, pode tentar conversar pessoalmente com a gente, tá? Pode mandar e-mail direto para os gestores, certo? Nós temos, então, aqui, coloquei aqui na tela para vocês, o contato, né, o meu contato, da Cláudia e do Carlos, especificando aí o telefone, o endereço. Esse material fica disponível, tá? Depois vai ser enviado por e-mail para vocês. Você também pode baixar aí o PowerPoint direto aqui pela plataforma, tá? Nós vamos estar encaminhando para vocês. Lembrando, reiterando o pedido de leiam o guia de boas práticas que nós encaminhamos no e-mail da convocação. Ele é muito importante, ele é muito didático, vai ajudar muito vocês na fiscalização dos contratos. Então tem os contatos da gente aí, para vocês sanarem as dúvidas, né, encaminharem as sugestões, as críticas também, fiquem à vontade. Né. Desde já nós pedimos, nós agradecemos a participação de cada um de vocês, em nome da CIUS, em nome do Centro de Administração e Finanças. Nós ficamos muito felizes da oportunidade. A gente pede desculpa pelas gafes, pelas engasgadas que a gente teve aí no decorrer da webconferência, tá? Mas foi tudo preparado com muito carinho para vocês. Lembrando também, a equipe técnica nossa está pedindo aqui para lembrar vocês de responder a enquete. Assim que finalizar a apresentação, vai aparecer aí, como de costume, vocês já estão acostumados. Respondam a enquete, não deixam de responder a enquete para dar uma devolutiva aí na parte técnica, certo? E eu gostaria de encerrar, então, a nossa webconferência com esse pensamento, tá? Onde nós vemos aí, a qualidade nunca se obtém por acaso, ela é o resultado do esforço inteligente, né? O nosso esforço aqui da diretoria, somado ao esforço de vocês aí na escola, com certeza vai gerar um serviço de qualidade, né? O nosso papel de lidar com a coisa pública, né? O recurso público hoje em dia que está tão em alta, a gente vê aí tudo que a gente tem visto no cenário econômico, no cenário político do nosso país, o olho da população, da fiscalização em cima do dinheiro público, e o nosso papel como intermediário é esse, né? De, com um esforço inteligente, gerar então um serviço de qualidade. A qualidade nunca se obtém pelo acaso, e sim pelo resultado de um esforço inteligente. Muito obrigado a todos vocês,
tá? E um grande abraço em nome de todo o Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura, aqui da Diretoria de Ensino de Taquaritinga.